Sejam bem-vindos, eu sou o Remo Granata e estamos aqui no Vida Pro Podcast. E a nossa convidada de hoje, ela é brasileira, mas mora em Portugal há mais de 25 anos. Ela é uma celebridade da Remax no mundo. Então, Eliane Ribeiro, seja muito bem-vinda. Obrigado por aceitar nosso convite aqui para o podcast. Obrigada, Remo. Eu é que agradeço. Para mim é um privilégio enorme estar aqui contigo, fazer parte desse teu outro convidados fantásticos. Eliane, sabe que eu estou bem animado porque quando eu entrei na rede, você foi uma das pessoas que eu conheci, que apoiou muito. Você foi fazer algumas palestras em unidades minhas que estavam no começo. Você impactou muitos corretores, você inspirou muitos corretores nossos aqui. Então, em primeiro lugar, eu te agradeço, né, por aquele começo, 2016, 17. E, e aqui nesse espaço a gente vai conhecer um pouco da tua história. Eu queria que você compartilhasse um pouco da tua trajetória, da tua história. E a gente vai entrar no que você faz com maestria, com proficiência, né, para usar o termo aqui. Gostou do tema Vida Pro? Adorei! Tem tanto para desenvolver com Vida Pro. É isso aí. Então, conta um pouco pra gente da sua trajetória, assim, como é que você foi, você trabalhava com marketing, né, aqui no Brasil, e você mudou de país, como foi isso? Bom, primeiro eu é que tenho que agradecer, porque quando eu comecei a minha caminhada, a minha jornada aqui, você também estava começando na rede, e é interessante que a gente se cruzou e foi importante para os dois lados, da mesma forma que eu possa ter inspirado as pessoas, para mim foi uma inspiração estar junto, apanhar aquele princípio, aquele começo, os desafios e acompanhar essa jornada ao longo desses anos todos. Então, para mim é um presente muito grande estar junto de ti, junto da Pro e de todo o processo de crescimento que você desenvolveu aqui na região. E que hoje já é, né, um fenômeno não só nacional, mas que todo mundo lá fora também admira e se inspira Obrigado, na vossa história. muito obrigado. Bom, eu costumo dizer que eu sou uma brasileira que fez o caminho inverso de Cabral. Eu sou do interior do Paraná, mas fui criada em Curitiba, fui muito pequenina para Curitiba. Tenho a minha formação na área do marketing e da publicidade. Sou uma brasileira como a grande maioria dos brasileiros, de classe média, pais trabalhadores, saem do interior, vêm para a cidade grande, começam a vida, eles próprios descendentes de imigrantes. Então, com uma trajetória que eu acabo por replicar depois quando vou para Portugal. Eu nunca tinha pensado em morar fora do Brasil. Eu sou uma brasileira muito orgulhosa das minhas origens e sempre fui. Eu fui para, mas era aquela jovem normal, mas que queria desafios, queria crescer, queria conhecer o mundo, queria conhecer as origens dos seus avós e a Europa estava lá perto, estava lá no caminho, tinha que ser. E quando eu trabalhava numa agência de publicidade. No Brasil eu fiz um percurso comecei a trabalhar muito cedo, com 13 para 14 anos eu fui ser babada das crianças da vizinha para ganhar uns troquinhos, e aos 16 anos fui trabalhar de caixa part-time no supermercado, aos 18 eu já era secretária numa construtora, entrei na faculdade, fui trabalhar numa rádio, trabalhei em jornal, e fui parar numa agência de comunicação, isso num prazo de 4 anos, numa agência de comunicação de origem americana, era a Lintas, que hoje já não existe. E nesse percurso, ao fim de 3 meses, eles tinham um programa de estagiários em que eles mandavam pessoas do Brasil para alguns países onde existiam e traziam estagiários desses países. E havia o projeto para Portugal, eu me candidatei e fui para ficar 3 meses em Lisboa, estagiando lá e depois voltar. Conheci o meu português e estou lá estagiando já, lá vai quase 30 anos. Tem sido uma história
fantástica. Lá também trabalhei muito no início na área do marketing, da comunicação, e depois cheguei para o imobiliário. E você conquistou algo, assim, extremamente notável. Você foi a número 2 na categoria global, excluindo apenas os Estados Unidos e o Canadá, que são muito fora da média, né? Então, mas com exceção apenas desses 2 países, você foi a número 2 considerando o mundo inteiro. Em 2018, né? Eu lembro que eu estava lá em Las Vegas na sua premiação, você com toda com toda a felicidade ali, foi premiada. Eu lembro você com o troféu ali, toda reluzente, né? E assim, você é uma referência que começou a inspirar muitas pessoas aqui no Brasil, e com certeza em muitos outros países, né? Por ser uma mulher que. Você é a primeira mulher do Vida Pro Que legal! a participar, né? Olha aí, a primeira. Então, você tenho certeza, né, que muitas agentes, muitas mulheres se inspiraram e encontraram em você força e exemplo para poder empreender, para poder realmente acreditar em si próprias, né? Você tem esse propósito também na sua vida de impactar as mulheres ou não? Eu gosto assim de não faço muita distinção. Como que você encara isso? Eu não tinha esse propósito. Isso é um percurso, né, Remo? Uhum. É um percurso que a gente não tem noção exatamente do caminho que as coisas vão correr enquanto a gente está percorrendo. Eu não tinha esse tipo de propósito de inspirar pessoas até o ano. E o número 2 do mundo foi assim uma coisa incrível, foi o nosso melhor ano. Aliás, por acaso foi o segundo melhor ano, não foi o melhor ano. Foi por 10.000 euros de diferença do número 1, e uma pessoa que eu também admiro, também de Portugal. Então foi um presente não esperado, foi uma sucessão de trabalho, de equipe crescendo, de coisas acontecendo que levaram lá e não foi planeado acontecer, simplesmente aconteceu face àquilo que foi o trabalho que a gente desenvolveu naqueles 4, 5 anos. A verdade é que a partir daí uma série de outras coisas também vieram. E o que veio e que até hoje me emociona bastante quando eu vejo fotos, quando eu vejo filmes, quando eu ouço algumas coisas, foi a nomeação aqui no Brasil como a primeira embaixadora da Remax Brasil. Esse foi para mim até hoje o momento auge do meu percurso na carreira. Uau! Eu acho que é a primeira vez que eu falo assim Uhum. sobre isso. Assim, eu já falei no privado com o Peixoto, com algumas pessoas, mas assim publicamente é a primeira vez. Foi, de fato, eu às vezes refiro isso nas convenções, mas foi a partir daí que veio isso de, ok, eu estou inspirando outras pessoas. Que esse percurso, que até agora era um percurso de sobrevivência, porque foi um percurso de. Nós estávamos, quando eu chego na Remax, eu chego num momento em que o país estava em crise. Nós financeiramente estávamos em crise, eu e meu marido, a nossa empresa tinha ido à falência, então tinha sido um percurso de luta pela sobrevivência, de um novo percurso profissional, porque eu nunca tinha estado no imobiliário como corretora, eu dava treinamento para corretores do ponto de vista do marketing, da comunicação, de projetos imobiliários, mas não tinha noção que era ser corretora verdadeiramente, muito menos no modelo Remax, que é um modelo de serviço muito distinto do que é o modelo de corretagem tradicional, chamemos assim. Então, para mim, é que chegar ao número 2 e ser nomeada como embaixadora da Remax Europa, a primeira não europeia nomeada como embaixadora. E no mesmo ano, meses depois, como embaixadora da Remax Brasil. E aí sim
o peso da responsabilidade, mas a emoção, a gratidão. E aí veio essa consciência. Eu também inspiro ou posso inspirar pessoas, né? Isso também pode servir a minha história, que é uma história desafiante, como muitas e de muita gente, é mais uma história, também serve como inspiração para que as pessoas cumpram e busquem os seus sonhos, seja ele o tamanho que for. E a partir daí, então, eu tenho tentado, né, levar e tenho feito muitos esforços para cada vez ajudar, devolver, na verdade, nem ajudar, é devolver um pouco daquilo que eu tenho recebido ao longo desses anos todos. Então, quando eu falo para alguém e que essa pessoa me diz, o que você disse aqui, o que você disse ali, ou algo que eu ouvi fez diferença, me ajudou no meu crescimento, o presente maior é meu. Muito bom. Eu não tenho um propósito, claro que as mulheres, né, pelos desafios da jornada tripla, quádrupla, pelos desafios do feminino, estão sempre na mira, mas eu acho que as pessoas se inspiram com pessoas, com histórias de pessoas, independentemente se é homem, mulher, do credo, da raça, se Uhum. inspiram com aquilo que faz sentido para elas. Muito bom. E você foi reconhecida no teu país, né? O maior presente, eu lembro-me que nós tínhamos uma convenção ainda para ir com 700, 800 pessoas, foi o maior palco que eu pisei na minha vida até então, e aquilo no meu é indescritível, é assim, é algo que é a minha terra, é a minha gente, é a minha família, né? Então, marcou Muito muito. bom, muito bom. Eliane, você comentou uma coisa muito importante. Você falou que a forma de trabalho, né, que você desenvolveu dentro da Remax, você falou que ela se difere do tradicional. Então eu queria que você comentasse um pouco sobre essas diferenças. Sim. Quando eu cheguei na Remax, em Portugal, nós estamos a falar quase 13 anos atrás, nós tínhamos um mercado que já tinha evoluído, mas não era ainda o mercado que é hoje, do ponto de vista do serviço ao cliente, do ponto de vista daquilo que para a gente é muito importante, que é a garantia de serviço através de uma exclusividade. Exclusividade do tempo, né, que é o meu tempo. Eu aprendi que não é um cliente que me dá um imóvel para que eu trabalhe de forma exclusiva. Sou eu que entrego a exclusividade do meu tempo, de me dedicar a Ah, ele. Porque um corretor tradicional, aqui no Brasil ainda muitos, né, uma grande parte do mercado, em Portugal muito menos, mas na época mais do que hoje, trabalhavam muito do ponto de vista do comprador, sobre a visão do comprador, né, servindo os compradores e não servindo os proprietários, com uma carteira gigantesca de imóveis que muitas vezes eles não conhecem, nunca lá estiveram, receberam as fotografias ou por WhatsApp, ou naquela época nem era por WhatsApp, era ainda por e-mail, como muito já, e trabalhava de uma forma generalista. Eu entendi que no nosso modelo nós trabalhamos de uma forma de exclusividade do ponto de vista de servir o propósito de um cliente, que é o cliente que paga a comissão, não é? Defender os interesses deles. E aprendi ainda mais, Remo, ao longo desses anos, que é mais justo, é mais correto, é mais fácil quando a gente tem até duas pessoas envolvidas no processo. Eu, desde que entrei na Remax, eu acho que assim, eu não digo que 100%, mas 97, 98% das minhas transações são sempre feitas com um colega parceiro, um em colega que parceria. ou traz o comprador ou tem o imóvel para um comprador meu. E a gente acabou por desenvolver essa estratégia de serviço, que isso é realmente serviço a proprietário e também a comprador. Desde há 5 ou 6 anos a gente só atende cliente comprador que está exclusivamente trabalhando com a gente. Então, além de vocês Né? terem os imóveis de representação exclusiva dos proprietários, quando vem o atendimento de um comprador, é explicado para ele um serviço exclusivo para que ele possa
contratar, beneficiar. contratar vocês e eu digo vocês porque você tem um time, né? Hoje tem time. Depois você vai comentar sobre isso. Então ele recebe esse comprometimento, essa dedicação, esse trabalho exclusivo como comprador. É assim que funciona. Como seu representante perante o mercado, né? Porque a partir do momento que eu tenho a representação dele, eu consigo ir ao mercado. Eu consigo trabalhar com os meus colegas dentro da nossa rede e também com todo, seja o proprietário que está vendendo diretamente, porque eu tenho um mandato, eu estou autorizada para representá-lo, para negociar por ele, para visitar o imóvel por ele. Nós fazemos imóveis à distância, vendemos imóveis com clientes, às vezes estão na China comprando em Portugal, ou estão aqui no Brasil comprando em Portugal, porque a gente está representando aquele cliente. Então, esse é a verdadeira defesa de interesse do seu cliente, né? E é óbvio que eu só consigo fazer isso com uma quantidade menor de clientes ao mesmo tempo. Então, é aí que eu entrego o luxo de contratar a minha exclusividade. E você entrega o resultado, né? Exatamente, porque hoje o tempo é o bem mais escasso para todo mundo. E o investidor, quem está no imobiliário, seja investindo para si, para morar, para a sua próxima casa, ou a primeira ou a próxima, seja quem investe, então esses que investem de forma mais profissional, mais racional, para eles terem um consultor que faz esse trabalho, que busca aquilo que eles procuram, o melhor produto versus o melhor preço, a melhor negociação, é um privilégio, é um luxo, é poupança de tempo e ganho de dinheiro, e tempo é dinheiro. Puxa, aqui no Brasil a gente está ainda vencendo a primeira etapa, né, de conscientizar o mercado, de conscientizar os corretores do seu valor, né, de que vale a pena realmente trabalhar com muito mais qualidade, assertividade, representando, fazendo parcerias. E vocês já estão na fase 2 de representar, que é o ideal, né? Representar de fato as duas pontas. Esse mercado aberto, eu trabalhei quase 17 anos no mercado aberto, com exceção de alguns momentos que eu apliquei o conceito de exclusividade mais fortemente, mas sempre trabalhei com o sistema aberto naquele período e a imprevisibilidade de resultado é terrível. Eu lembro que nós fazíamos metas e qual o controle do atingimento dessas metas se a decisão não estava sobre nossas mãos? Haviam clientes que visitavam dezenas de imóveis e não se decidiam. E então não tinha profundidade, não tinha qualidade, não tinha foco. Eram corretores que, mais na tentativa de fazer algum negócio, né? Tentativa e erro. Cadastre o maior número possível de imóveis numa qualidade pelo menos aceitável. Documentação a gente vê depois. Foto não tira com o celular torto. Põe lá um texto. Quando vai tirar? Quando vai tirar. Tenta conhecer os imóveis que você cadastrar. Então, assim, o mercado sente, o proprietário sente esse amadorismo e é por isso que a profissão não é tão respeitada, salvo as exceções, mas quando se fala sou corretor de imóveis no Brasil, ainda a percepção é de muito pouca qualidade. E quando nós nos deparamos com seus resultados, você pode comentar teu resultado que te levou ao número 2 ou teu primeiro resultado? Sim, nós desde 7 anos estamos sempre acima de $1 milhão de produção de comissão. De comissão. De comissão. E a nossa maior produção foi 1.572.097. Importante. Então, poxa, fazer mais de $1 milhão em comissões, né, que são 5 milhões de reais aproximadamente, não é à toa. Você precisa otimizar tempo. E o que me encanta nesse modelo, eu sou um defensor de que o mercado precisa, eu sou um defensor, eu sou um provocador, um estimulador, um agente de mudança nesse mercado, um missionário aí da verdadeira missão. É uma missão de precisamos mudar o mercado.
né? Todo mundo perde no mercado tradicional o tempo todo, a imprevisibilidade, 10 corretores trabalhando por um imóvel que acaba muitas vezes sendo vendido direto pelo proprietário, e tanto esforço jogado fora, tanta energia jogado fora. Então, aumentar esse nível de consciência, a gente tem aqui esse espaço como uma das oportunidades de fazer isso, isso me motiva muito, sabe, Eliane? E por isso que você, uma referência que trabalha assim há muito tempo e tem tanto sucesso, é uma inspiração, uma evidência clara de que vale a pena. Não dá para questionar, será que funciona, será que não funciona? Eu me lembro que quando eu entrei na rede, a gente usava muitos exemplos de outros países. Porque em Portugal eles ganham isso, aquilo. Hoje, no Brasil, tem evidências diversas. Em várias regiões. Em várias cidades, em regiões, pessoas com pouco tempo de mercado que eles aplicam princípios que trazem o resultado. E dentre esses princípios, nós podemos destacar o foco. E aí eu sei que você é muito boa nisso, em dar foco no seu trabalho. E você pratica o foco de algumas formas. É isso? Sim. Comenta um pouco de como que o foco tem te ajudado. São princípios simples, Remo. Tudo é um processo. E nós temos um processo, né, o que nós chamamos o modelo Remax, que está muito bem desenhado, seja para os corretores que começam, que chegam, seja para os franqueados que chegam, seja para os regionais que chegam, está tudo mais ou menos alicerçado no mesmo. É só o modus que muda um pouco com quem, o público. E o principal modelo, dentro desse modelo, um dos pilares, para mim é o principal pilar, que foi o que eu observei quando eu sou uma pessoa que eu preciso primeiro de tempo, de entender, fazer muitas perguntas, para depois acreditar e aplicar. Mas aí quando eu acredito, sai de frente, assim, vou e ninguém me tira do objetivo. Então eu precisei muito bem entender que era essencial que eu criasse uma região de posicionamento. Foi muito dito sempre, eu ouço, nós repetimos, eu estou na rede há quase 13 anos, vai fazer agora em julho 13 anos, o David Lindinger está há 50, e ele já falava isso lá, e outros que vieram, né, ao longo desses anos todos falaram, eu ouvi isso, relutei, até tentei, nos primeiros meses, acho que não é bem assim, isso pode ser feito de outra forma, tentei ultrapassar, mas depois percebi que realmente é esse o modelo e é um modelo que funciona e traz sustentabilidade. Hoje é óbvio que a minha linha de posicionamento já é mais ampla, é diferente, mas eu entendi que eu tinha que primeiro eu tinha que conhecer eu não consigo conhecer um mercado como um todo. Eu posso ter noções gerais do mercado brasileiro, posso estar aqui há 20 anos, como você está, você tem uma noção geral fabulosa sobre o mercado, mas você conhece com certeza Valinhos, Vinhedos, as tuas regiões onde você está posicionado, e hoje muito mais até como regional. Uma pessoa que começa dentro da Remax, ela tem que definir nem que seja um quarteirão, em que primeiro ela tem que conhecer e ela tem que saber tanto ou mais qualquer pessoa daquela região. Uma coisa que a gente aprendeu e que eu até hoje obrigo quase as pessoas que começam a trabalhar comigo é fazer mapeamento. Escolhe a tua rua, escolhe o teu quarteirão, os teus 2 ou 3 quarteirões, dependendo do teu condomínio, e vai mapear rua a rua, número a número, vai ver nesses edifícios que tipologias estão ali, vai descobrir. Primeiro a gente tem que conhecer a nossa região. Depois a gente tem que se tornar conhecido, né? Tem que dar a cara e falar com as pessoas, entregar cartões, conhecer o comércio, saber o nome dos garçons da minha região, saber quem são as cabeleireiras. Eu frequento meia dúzia de cabeleireiros, um vou fazer as mãos num, no outro vou fazer os pés, no outro vou... Porque eu tornei-me cliente do meu bairro.
do meu bairro de posicionamento, para que eu possa, sempre que eu chego lá e que eu peço para deixar um flyer, para deixar uns cartões, eu sou cliente, eles não podem dizer que não, né? Então, cria uma relação. Depois cria uma relação de vizinhança. E a partir daí, você começa então a ter as primeiras captações. E a partir dessas captações, você começa a pôr as primeiras placas. E as pessoas começam a ver as suas placas. Eu tive casos em que, quando eu viro a placa, a gente faz as placas de um lado vende e do outro lado vendido. E eu tive casos de estar assim na varanda, virando para o vendido, e do outro lado da rua, a pessoa dizer: o quê? Você já vendeu? Eu quero falar com você. E eu já estou indo aí. Fantástico. É já. Então, criar essa relação, isso construção, né? É uma construção. Eu me inspirei, nós temos lá pessoas incríveis que fazem isso. Sim. E que eu só me inspirei nelas e depois em outras pessoas para fazer e depois pôr o meu jeitinho nesse posicionamento. Sim. E depois desenvolvi. A partir daí, você cria. A gente tem um nicho, meu mercado é esse, eu sou especialista aqui. Pode haver alguém que saiba tanto quanto eu, mas não vai haver ninguém que saiba mais do que eu sobre essa região. E a partir daí, é aqui que está a tua consistência. As pessoas procuram-te porque elas sabem que você é a pessoa que mais sabe sobre ali. Se há algum imóvel para comprar ali, elas vão falar contigo porque as pessoas dizem fala com ela. Se alguém quer vender, ela vai falar de ti porque você tem os resultados, você tem está ali permanentemente, você faz parte do dia a dia daquela comunidade. Se ela quer vender no bairro ao lado, ela vai te pedir ajuda e você é decisão tua depois de sim ou não, depende da tua estratégia, se interessa ou não, ou se você vai buscar alguém que seja um parceiro, de um colega de confiança e vai fazer uma referência e vai ajudar ele também naquilo que for possível junto desse cliente, ou vai trabalhar esse imóvel. A partir daí, a partir do meu bairro, a partir da minha agência, a partir das agências da minha região, dos colegas da minha região, eu comecei também a olhar para fora da minha cidade, para fora do meu país, mas o posicionamento é sempre a partir daqui. Fica Não ali é? sempre como um local de reconhecimento. Pensei, hoje a gente já pensa globalmente e age localmente. Muito bom. É uma pergunta que sempre fazem sobre o posicionamento, que às vezes quando tem um agente posicionado ali num bairro e chega um outro agente para se posicionar no mesmo bairro, muitas pessoas não entendem que isso é possível, questionam muito. Queria que você compartilhasse a sua visão sobre quando isso acontece. Bom, isso aconteceu comigo. Eu, na altura, a região em que eu queria me posicionar é uma região que está muito ligada a uma região daquele que era o número 1 de Portugal na altura e que hoje continua a ter uma das principais, hoje é broker, tem uma das principais agências do país e da Europa até. E ele realmente ele tinha uma estratégia extremamente forte, então eu acabei por decidir pegar onde ele estava na rua de limite dele para baixo, mas acabava por ser muito fronteira e trabalhar ali junto. E depois, progressivamente, também acabei por entrar em parte, porque era natural, acabei por entrar sem querer. É uma decisão que eu posso ter. No meu caso, eu tomei essa decisão porque ele era o número 1 da Europa, porque ele era meu colega de agência, porque ele era a pessoa que tinha me referenciado para entrar ali, então foi uma coisa não, de admiração e de não vou, para quê? Não preciso. Mas a verdade é que muita gente trabalha as mesmas regiões às vezes. Nós temos um caso em Portugal de uma pessoa que eu admiro imenso, foi uma das minhas inspirações que eu cheguei lá e eu vou deixar aqui para quem quiser seguir, pode seguir, a Saida Moraes. A Saida está na rede, eu penso que ela está mais do que uns 17, 18 anos. A Saida é a pessoa que eu conheço de posicionamento mais eficiente
constante ao longo dos anos todos que eu estou na Remax, e já era antes de eu chegar. Foi uma das pessoas que eu me inspirei. Ela desenvolveu um conceito e tem toda uma campanha, e todo mundo, as pessoas falam com ela e dizem: ah, eu tenho um apartamento para vender no bairro do teu coração. Ela tem um slogan para a região dela de posicionamento. E eu já vendi casas, eu já tive angariações lá. Por quê? Porque eram clientes da minha região de posicionamento que diziam: Eliane, eu faço questão de trabalhar com você, é aqui do lado e tal, e eu acabei por pegar. Mas nunca fui lá fazer posicionamento direto, só por uma questão de respeito, e porque eu tinha a minha região de posicionamento. Na minha região de posicionamento, muitas pessoas tentaram entrar, outras até entraram, outras ficaram lá algum tempo, como também na Saida, como também no Nuno Gomes, como também na Célia Guiar, que é outra referência que a gente tem. E o que acontece? Por que elas não permaneceram? Porque não tiveram consistência, porque elas desistiram a meio do percurso. Não, na minha região de posicionamento havia 2 ou 3 pessoas extremamente fortes, uma inclusive da nossa rede. E elas saíram, mudaram de estratégia, foram para outras, desistiram. Nós tínhamos, na minha região de posicionamento, na época, eu tinha a Era da região, que é uma concorrente e que tem também alguns princípios semelhantes ao nosso, que dominava. E de repente eu tinha 2 placas, eles tinham 8. Depois eu passei a ter 5, eles 5. Depois eu passei a ter 6 e eles 4. E, assim, e hoje a gente tem poucas placas deles lá. E isso tem a ver com consistência, com estar para estar. Aquela é a minha região. Aquele é o meu bairro. Ali é onde eu conheço e sou conhecida já pelos resultados, e por lá está há mais de 12 anos, todos os dias, tomar café lá. Como você disse, uma construção. É uma construção, não é? É como construir uma família. Uhum. Não é? A gente não casa com 5 filhos, 6 filhos no meu caso. Eu já casei com 3, mas é porque ele trouxe 2 e eu trouxe uma. Mas a gente teve mais 2 juntos. Depois agregamos mais a minha irmã. Então a gente construiu, é uma construção. Tudo aquilo que é um foco, é um objetivo. Eu comecei numa região e ao fim de 15 dias achei que não era a minha região, e então definir efetivamente a região que é a região para sempre, que será a minha região para sempre. Ali, ninguém sabe mais do que eu. Muito bom. Ninguém pode saber tanto, mas mais não. Mas não mais. E eu destaco que muitos profissionais que às vezes reclamam quando isso acontece, de fato, eles dizem: essa é a minha região de posicionamento. Estou posicionado aqui, mas de fato escolheram aquela região e estão praticando o posicionamento, mas ainda não dominaram a região, deixando espaço para que outros profissionais se relacionem e façam esse trabalho, né? Então acho que isso é um nível de maturidade que o Brasil está passando dentro da rede, onde os agentes precisam de fato dizerem: estou praticando posicionamento na minha região, e as evidências, quantos imóveis você já vendeu na tua região, quantas pessoas te conhecem. Se eu perguntar por um agente imobiliário aqui, para os comerciantes, para os moradores, vizinhos, quem vai lembrar de você? Essas são as evidências que de fato o posicionamento é real. Então eu acho que é nível de maturidade, entender quando que eu estou ainda iniciando o processo, conquistando aquela região, e quando de fato eu já tenho evidências fortes que aí sim, por que eu vou trabalhar uma região que está tão dominada e tem imóveis tão bem precificados que eu posso fazer parceria? Talvez faça sentido eu me posicionar na área subjacente, ao lado, como outro agente. Então é muito interessante a gente perceber isso, né?
E o posicionamento tem 3 fases. Você só pode dizer que você tem sucesso, tá? E está posicionado e é o agente posicionado ali quando você atingir essas 3 fases. A primeira é conhecer. Eu conheço, ninguém conhece mais do que eu. Pode conhecer tanto, mas ninguém conhece mais do que eu. Eu sou conhecido. E a mais importante é aquela que pode ser definitiva, e tem que ser definitiva. Eu sou reconhecido. Uau. Tá? Repete, por favor. Conhecer, Conhecer, ser conhecido ser conhecido, e ser reconhecido. ser reconhecido. Vou anotar. Porque você, se você não conhece, você nunca vai ser conhecido, não é? Você tem que conhecer as pessoas, saber o nome delas, conhecer todos os imóveis, todas as tipologias disponíveis, o que é que está no mercado, o que é que foi vendido nos últimos 3, 6 meses, quais são os preços praticados. Essa é a parte do conhecer. Efetivamente saber qual é a melhor escola, qual é o melhor salão de cabeleireiro nessa ou naquela. Sim. Né? Olha, melhor manicure é aqui, melhor para fazer a tinta é ali, melhor escola de inglês, o melhor açougue, o melhor frutaria, o nome da senhora da frutaria é a senhora Liu, vai lá falar com ela, e qual é a fruta da semana. Isso é o conhecer, para além do conhecer o mercado imobiliário, que é obrigação. Sim. Né? Do ponto de vista imobiliário, essa é a obrigação, pois há outro lado. Como é que eu posso indicar para um comprador aquele meu bairro, se eu não sei dizer para ele qual é a melhor escola para o filho dele? Não é? Qual é o melhor parquinho para ele levar o filho, em que horários é que ele vai encontrar meninos da idade dele? E depois é o ser conhecido pelo trabalho que eu estou desenvolvendo, pelos imóveis que eu tenho à venda. E o reconhecimento vem quando as pessoas dizem não, porque ela é que vende aqui. Porque ela tem os melhores compradores, porque ela tem os melhores imóveis, porque o imóvel fica 1 ano na concorrência e ela pega em 2 meses, está vendido. Então, esse é o reconhecimento que é pelo resultado que você adquiriu ali. Fantástico. E aí Muito claro. vem o desafio maior, que é onde muitos agentes, que eu tenho visto muita história que vem com sucesso e chega e começa a conquistar o reconhecimento e daí acham que já está tudo feito. Sim. E aí abrandam. Aí já vão fazer outra zona, já querem aumentar um ticket, ou vão fazer formações e já podem ensinar e desfocam. Desfocam e perdem resultado. E deixam. É bem interessante. Nossa, é profundo o que você está dizendo, porque se a pessoa ela relaxa nessa área, ela para de usufruir das conquistas, porque os imóveis, todos os dias, alguns proprietários decidem que vão vender o seu imóvel. Todos os dias tem. Os eventos da vida mudam. Exatamente. Causam essa demanda. E aí, a pessoa achou, já conquistei aqui, então eu quero um outro desafio. E aí tem que passar por todo esse processo de novo numa região de conhecer, de ser conhecido, ser reconhecido, ou acham que são conhecidos, já são estrelas, ou estrelas, mas não são, não são. E tem coisas que a gente pode até conseguir acelerar um pouco, o marketing, mas existe algo ao longo do tempo que você precisa ser consistente, que é o contato com as pessoas. A pessoa pode até ver você numa placa, ver você num panfleto, mas quando ela interage com você e você tem essa oportunidade, aí sim que tem, eu acho que mais a lembrança. Então eu digo isso nos comércios, não é só ficar ali achando que você colocou ali um material publicitário e tudo vai acontecer. Não é verdade? É relação. Esse é um negócio de pessoas para pessoas com pessoas. Tem que ver relacionamento. Não basta ver só a comunicação. A comunicação, ela faz com que as pessoas te reconheçam na rua. Ah, ok, eu já vi o flyer, eu já vi qualquer coisa. Mas é o relacionamento que se cria ao longo dos anos, ao longo dos meses primeiro, porque quando eu comecei com o posicionamento, eu dizia para as pessoas, não, eu sou agente da Remax, está aqui posicionada. Menina, você já passaram aqui outras pessoas a dizer o mesmo, o discurso era o mesmo. Então,
é normal. Atenção, é normal. Eu é que tive que demonstrar ao longo dos tempos para essas pessoas que efetivamente eu estava para ficar. Uhum. E não só eu estava pedindo para eles indicações, mas como eu estava dando primeiro antes de receber, consumindo, sendo cliente, fazendo lá as minhas compras, frequentando, indo ao parquinho com os filhos, sendo vista ali como parte daquela comunidade. Quando você entra, então, em determinadas regiões bairristas, e que há muito, na Europa há bastante, aqui eu sei que também algumas regiões são assim, as pessoas precisam de ganhar confiança de que você realmente está ali para ficar. E não está de passagem, ela está aqui para vender uns imóveis e daqui a pouco vai embora. Ou é porque ela tem ali 2 ou 3 captações, agora ela está aqui simpática, tentar fazer a venda e depois que ela vender, ela desaparece, como muitas outras pessoas já desapareceram. Né? A memória das pessoas é seletiva a esse ponto, então é uma conquista. E é uma relação que se cria a partir do momento que eu tenho clientes que eu atendi os avós, os pais e os filhos já. São 3 gerações em 13 anos que já passaram por mim. E os amigos, e os parentes, e pessoas do relacionamento profissional que depois me indicam. Eu percebi que em determinado momento, quando eu comecei a desenvolver um trabalho em que me obrigava a sair mais tempo, de não estar fisicamente, que eu tinha que ter lá alguém, não é? Que eu tinha que ter uma pessoa. A minha primeira assistente foi a minha irmã, depois foi a minha primeira agente também, depois do Carlos, que foi a primeira pessoa que integrou a equipe. E eu ia com a Suzana e apresentava, olha, a Suzana, ela não é só a minha agente da equipe, ela também é minha irmã. Eu estou deixando com vocês o melhor de mim, que é minha irmã, que é como minha filha, foi criada para mim. Então, as pessoas a recebiam assim, porque era, né? E eu tive situações, eu estava aqui uma vez, estava aqui no Brasil, já não me lembro se era uma convenção ou para algum outro evento, e uma senhora, Dona Teresa, me telefonou e disse assim, Eliane, você tem que vir aqui rápido. Eu falei, mas eu tô fora, eu só vou chegar daqui 2 semanas, eu vou pedir para a Suzana. Sim, a sua irmã, não, mas eu prefiro esperar. Apesar de ser a Suzana, eu espero, mas eu queria que fosse você. Olha só. Mesmo assim, mas isso é o quê? É a relação de confiança que ela diz, eu não ponho no mercado, eu prefiro esperar, mas eu quero estar contigo. Então, confiança. Isso é um peso no propósito da gente e é o maior símbolo desse reconhecimento, mas que só se conquista de facto dando primeiro, né? Fazendo E o parte. contraste quando um cliente, muitas vezes no Brasil acontece muito, acho que cada vez menos, mas um cliente que às vezes fica irritado quando liga para uma imobiliária e não tem alguém para atender ele na hora, naquele momento, assim, eu queria deixar meu imóvel aí para vender. Ah, tá bom, eu vou falar para o especialista. Não, mas não tem ninguém aí para me atender agora, tipo de plantão, porque não compreende ainda que existem especialistas, esse especialista vai resolver o problema dele, mas naquele momento exato ele está ocupado. E que vai valer a pena aguardar um retorno para ter a assertividade desejada. Eu percebo já cada vez mais, ainda bem, que muitos estão percebendo isso, estão exigindo. E eu ouço termos que antes eu só ouvia dentro da rede Remax, eu ouço no mercado muitos profissionais que já falam. Outro dia eu estava vendo no Instagram e uma corretora falou assim, olha pessoal, isso aqui é minha gestão, tal, faço parceria. Eu falei, uau, olha só, um termo. Eu olhei ali, ela não era da Remax, mas ela se posicionou, acho que primeiro na mente dela, que ela assim, não, eu vou prestar um serviço de qualidade, eu vou trabalhar com gestão, e tá tudo bem, né? Tá tudo bem. Aí vem algumas perguntas que são clássicas, né? Eu gosto muito de fazê-las. Eliane, você acha que o que aconteceria se fosse possível, de repente, no mesmo dia, todos os corretores imobiliários do Brasil decidissem trabalhar somente
com representação exclusiva dos seus clientes? Nós íamos ter um mercado mais maduro, nós íamos ter um mercado mais próximo do que são os melhores mercados, que é o Canadá e os Estados Unidos, onde o cliente, ele quando vai contratar um corretor, ele liga para 2 ou 3 corretores, ele entrevista, se ele ainda não tem um corretor da sua confiança, ele entrevista 2 ou 3 corretores para decidir a qual deles é que ele vai dar exclusividade. Qual desses 2 ou 3 são, do ponto de vista dele, aquele que vai lhe prestar o melhor serviço. E às vezes não é pelo serviço que essas pessoas oferecem, porque elas todas oferecem mais ou menos o mesmo padrão de serviço. É pela relação que ele vai criar, pelo rapport que ele vai ter com esse corretor. Ele vai se identificar melhor. Eu atendo clientes americanos, os americanos hoje são em Portugal o número 1 ou 2 nacionalidade que mais compra hoje em Portugal. Brasileiros, americanos estão no top 2, 3. E o que é que acontece? Os americanos, quando vêm falar conosco, aliás, mais do que isso, eu tive um cliente que atendi há pouco tempo, ele comprou uma casa, 2 milhões e 700 conosco, 2 milhões de euros. E nós apresentamos uma gestão nossa. Foi o Manuel da minha equipe que foi fazer a visita, era uma gestão nossa. E eu fui com ele, e ele me disse assim, Eliane, eu vi que esse imóvel está publicitado no teu site. É teu? Eu disse, é da equipe. Mas quem faz a gestão com o proprietário é o Manuel. Eles, então tudo bem. Porque existem 2 pontas. Nos Estados Unidos, em alguns estados, não é permitido, por lei, que o mesmo corretor que tem a gestão atenda ao comprador. Por conflito de interesse. Por conflito de interesses. Então, se eu faço um open house numa gestão minha e vem um cliente passando e vem no open house e diz, eu quero fazer uma proposta, eu tenho que apresentar um corretor, mesmo que seja da minha equipe ou da minha agência, ou um corretor parceiro para atender esse cliente, para que as 2 partes estejam sendo representadas como merecem, por profissionais. É como tribunal, você não tem o mesmo advogado para os 2 lados. Então esse é o princípio, o americano não vê bem, ele desconfia se ele vai ser atendido pelo mesmo corretor, peraí, esse corretor não... E foi o que esse cliente me disse, é porque, Eliane, se a pessoa está defendendo, se a pessoa está atendendo as 2 pontas, ela só está defendendo o interesse dela própria, a comissão. Nossa. Então, ter um mercado, ela quer que o negócio se aconteça. hoje mais de 400 mil corretores, que estão inscritos aí no COFES, mais de 400 mil corretores decidissem que iam trabalhar nesse modelo, nós íamos ter um mercado muito mais maduro, um mercado muito mais bem servido, onde os corretores iam ter que buscar conhecimento, iam ter que buscar mais técnicas. Hashtag fica a dica, né? Fica a dica. Para todos. Aproveita o espaço, aproveita a brecha. É isso aí. E eu sempre falo, né? A pessoa pergunta por que você está na Remax? Porque é mais fácil dentro da rede. É mais fácil você aplicar todos esses princípios, parceria e tudo, muito, muito, muito mais fácil você fazer parte da rede do que você fazer isso isoladamente, assim, por N fatores, os benefícios que a rede proporciona, não só eventos, mas a cultura, os treinamentos constantes, o exemplo, a cultura. Então, é possível você ver, ou a gente, um pouco a gente comenta isso, né? Mas assim, às vezes a pessoa chega nesse nível de obteve algum reconhecimento e fala, agora eu quero fazer solo. E eu tenho notado que muitos desses profissionais caem muito a performance. Claro. Né? Então, você já disse, né? Não tem que tomar cuidado em deixar isso subir para a cabeça, né? Esse é o desafio maior. Acontece demais. A pessoa talvez fale assim, agora eu aprendi, mas quando vai lá sozinha, ela desconecta de toda uma cultura e um sistema operante fortemente. E evolução permanente. Ela começa a falar, poxa, mas agora eu tinha coisas que uma unidade me proporcionava, que agora eu mesmo tenho que parar para fazer. Daí fica naquele conflito das atividades de atendimento aos clientes e atividades administrativas, atividades
burocráticas muitas vezes, né? De gestão. Mas eu fico impressionado a quantidade de pessoas que acabam optando por passar por isso. Algumas delas acabam reconhecendo e retornando. Algumas batem o pé ali, mas eu fico com dó. É, Sinceramente falando, às vezes eu fico com um pouco de dó de é isso acontecer. lamentável. Eu vejo isso acontecer também. Às vezes não. É claro que aqui o tempo ainda da rede, né? A rede está muito mais jovem do que lá em Portugal, mas ainda acontece isso mesmo lá, por vezes. E o que aqui a pessoa pode ser muito boa e então ela pode manter o negócio, mas ela não consegue fazer crescer muito esse negócio. Ela não consegue criar um modelo que tem 50 anos em 5 meses, em 5 anos que seja, né? Vai levar outros 50 anos, porque a gente está sempre à frente. Há uma evolução, há uma preocupação. Nós somos quase ou mais de 150 mil, ou quase 150 mil pelo mundo todo, falando a mesma língua, falando com os mesmos princípios, partilhando a mesma tecnologia, o mesmo conhecimento, está disponível para todo mundo. Nós podemos fazer negócios nesses 110 ou 115 países. O meu negócio não é o meu bairro, não é o meu condomínio, o meu negócio são esses mais de 105 países que estão aí, esses 150 mil corretores que podem ser meus parceiros. Uhum. E até corretores que às vezes não estão ainda, que eu costumo dizer que os bons ainda não estão conosco, né? Ainda não chegou, porque, como você disse, há muita gente já vendo que vai lá fora, que viaja, que vê os mercados, que frequenta. Eu tenho dou uma certificação da NAR, que é o CIPS, e já formei aqui no Brasil mais de 200 profissionais do mercado, não só... Explica o que significa o CIPS. É uma certificação em atendimento de clientes internacionais. É um mini MBA em serviço ao cliente de outra nacionalidade ou que investe em outros países que não o nosso. É um curso bastante intenso, a gente faz em uma semana, assim, das 9 às 6, e que tem trabalho de casa ainda, porque tem que fazer trabalho de pós para entregar no final de curso, um TCC. Então, é muito interessante porque quando eu tenho hoje colegas que estão aqui na nossa rede, na Remax, aqui no Brasil e também em Portugal, que eram do mercado tradicional e que até tinham sua própria imobiliária e que de repente entenderam e estão conosco hoje na rede, outros que não estão e está tudo bem, mas já fazem o negócio e olham com admiração e são parceiros do modelo e são parceiros de colegas da Remax. Porque é um abrir de mente, é uma autovalorização. Eu valorizo o meu tempo, o meu trabalho, a minha dedicação. A pior coisa que tem, e eu acho que na nossa profissão, é você pegar no telefone, ligar para um cliente, um comprador que você trabalhou semanas à busca de imóveis, mostrou vários imóveis, e o cara diz: Eliane, eu comprei no sábado passado, passei num plantão e comprei. E você fala: sério? E por que você não me avisou? Ai, desculpa, não me lembrei, não é? Então, e onde é que está a minha autovalorização aqui? Né? Então, como profissional, para servir bem, eu tenho que trabalhar numa relação de confiança. Uma relação de confiança passa por um acordo, um pacto de representação, que é transcrito numa folha 4. E que a pessoa sabe que se porventura ela é como casamento, né? Se trair, tem que pagar a conta, né? Faz parte do pacto. Então, se ela for comprar com um terceiro, que não comigo, dentro daquele acordo, ela vai pagar uma remuneração pelos serviços prestados de consultoria que eu fiz e que... É uma segurança, né, de se prestar um serviço de qualidade. E é segurança para ele de estar sendo bem representado, de ter alguém que está preocupado efetivamente em não mandar imóveis. Uhum. E é uma coisa, Remo, que eu lembro-me sempre quando as pessoas me dizem: Eliane, mas isso que com o Brasil não dá, não funciona.
Você sabe quantos clientes brasileiros eu atendo, ou atendi o ano passado, mais de 80 clientes brasileiros investidores no Brasil, todos lá em Portugal, todos a trabalhar nesse modelo. Todos que, depois de entenderem os benefícios e perceberem o que é que a gente entrega, agradecem. E até perguntam, mas eu não tenho que te pagar nada? Não, já tá na Não, conta. tá na conta, já tá tudo certo. Excelente. Sério. E que viram amigos, e que trazem outros amigos, Muito bom. né? Eu Então, espero que todo esse conteúdo sirva para inspirar, para não só provocar, mas inspirar muitos profissionais a despertarem sua consciência para esses fatos. Nós não estamos aqui dando opiniões, são fatos, sim, sim, são é princípios verdade. universais. Falamos aqui tanto do foco, do profissionalismo, da especialização. Quem que gostaria de ir no médico que preciso de um cardiologista e eu vou num generalista, num clínico geral para me operar? Quem gostaria de ser? Eu, Ou você vai num restaurante e a pessoa está aprendendo a cozinhar. Não, um restaurante ali. Então, os especialistas entregam as melhores experiências. E não é diferente no nosso mercado imobiliário. pelo Né? Um contrário. mercado multibilionário, trilhardário, que ainda tem tanta oportunidade para aqueles que se profissionalizam. Você está trazendo aqui um nível de profissionalismo de primeiro mundo. Então, que todos consigam aí que estão ouvindo, no mínimo, terem curiosidade, procurar se aprofundar mais nessas práticas. Fica a dica aí da rede Remax, que é o veículo de transformação desse mercado atual no Brasil. Não existe nenhuma outra marca que eu vejo que esteja nessa linha de transformação do mercado, e isso causa bastante satisfação, orgulho e tudo mais. Mas, Eliane, para nós terminarmos aqui, passou voando, né? Nossa, Mas para nós impressionante. concluirmos, eu queria te perguntar um pouco da vida pró. A gente está falando de uma vida de profissionalismo, né? Mas eu queria te perguntar de um outro pró, de uma vida pró, vida de propósito, né? Você compartilhou um pouquinho no começo, mas o que te move, o que te faz realmente seguir em frente no teu dia a dia? Você pode compartilhar teu propósito? Hoje eu tenho dois propósitos. Assim, um deles é devolver, não é? Continuar inspirando pessoas para que elas possam ter uma vida melhor, para que elas possam ter um exemplo, ou até contando histórias de pessoas que eu admiro que também possam inspirar outras pessoas. Profissionalmente, esse é um dos grandes propósitos. E um outro propósito é que eu tenho um desafio familiar gigante, né? Nós tivemos 6 filhos, nós temos 8 netos, temos a maior parte da nossa família, dos nossos filhos, estão conosco no negócio hoje. Uau! O negócio começou comigo, 2010 eu entrei na Remax, 2013, final de 2013, o Carlos vem também para a Remax, depois a minha irmã, depois o meu enteado, Manuel. Hoje temos a minha filha Mariana. Quer mandar um beijo para todo mundo? Mandar um beijo para eles todos, que eles a gente esquece, né, o que está por trás do profissional muitas vezes, mas é o alicerce, para mim, é a minha família. E hoje nós temos 5 dos nossos filhos ligados intrinsecamente ao nosso negócio. Aliás, os 6, porque a filha mais velha do Carlos é uma das nossas maiores clientes. Ela é arquiteta e compra e vende, e a gente é o braço comercial dela e do marido. Então, e temos os netos que estão vindo aí. Então, é um propósito de continuidade. Eu acredito tanto nesse modelo, tanto nessa marca, que eu trago todo mundo que me é querido para próximo, para junto. Todas as pessoas que eu vejo e que estão buscando, que podem ser, Sua vida pró, a sai gente próximo.
É o próximo. Estar É próximo. o meu próximo. É estar próximo, é a próxima pessoa que a Aham. gente pode também inspirar a mudar a vida delas. Porque a Remax mudou a minha vida, né? Esse Excelente, modelo, esse mercado, hoje. excelente. Muito obrigado. Parabéns pelo seu foco, pelo seu profissionalismo, pela sua competência, pelas suas conquistas, né? E que vocês continuem, né? O time Eliane Ribeiro Team, é assim que É, é o nome? Eliane Ribeiro Team, consiga é, ainda mais entregar essa excelência para os clientes, impactar as gerações dos clientes, né? Que isso que eu acredito que uma transação imobiliária muito bem feita, segura, ela impacta gerações. Então, todo profissional precisa ter essa responsabilidade, essa visão. Então, parabéns, Eliane, muito obrigada. obrigado. Você gostou? Eu amei! Eu ficava aqui mais uma hora assim sem ver passar. Então, vamos marcar uma próxima. Vamos marcar quando você quiser. Vai ser um prazer. Muito bom. Obrigada. E Muito obrigado, sucesso, tá, querido? continuação. Sempre, sempre, sempre. Que você possa devolver muito, que você tem muito para dar. Obrigado, tá? Obrigada. É isso aí, até a próxima. Até a próxima. Valeu.